há uma continuidade em Amós do domingo passado com Amós hoje. Quando ouvimos o profeta na semana passada, ele dizia: há pessoas que esperam chegar o momento certo da colheita e começam a pensar: agora vamos vender, vamos adulterar as medidas, pegar o refúgio, ou seja, o trigo não bom, e vamos vender também como se fosse algo muito bom. Assim, então, manipulavam, tirando proveito de toda e qualquer situação. Depois Amós continuou dizendo uma firme crítica política, ele dizendo: há pessoas que prendem os pobres com um par de sandálias. E eu refletia com vocês, há muito perigo que há risco da gente entrar nessa lógica, acreditar que benefícios sociais garantem a dignidade das pessoas. Sim, mas se for a única solução, começa a roubar-lhes a liberdade. Seria importante que nós todos lutássemos para que as pessoas tivessem salários dignos para escolher as férias, para o que colocar sobre a mesa, para comprar as roupas que gostaria de comprar e que não ficassem só presos àquilo que é concedido pelo Estado. Então, por isso que é importante que a gente se reconheça o quanto ajuda as pessoas e tira do risco social ou da linha de miséria. Mas, ao mesmo tempo, devemos ter cuidado, porque isso também vai reduzindo a liberdade das pessoas. O caminho é lutar para que todos nós tenhamos salários dignos e cada um livremente possa fazer suas escolhas. Então, assim era a crítica de Amós. Mas Amós agora atravessa a porta das casas das pessoas e faz uma crítica a um comportamento das pessoas em sua vida privada. E ele chega a dizer assim: vejam, há pessoas que estão vivendo muito bem, dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comem boas carnes, bons vinhos, gostam de boa música e depois eles gostam de bons perfumes. E aqui diz Amós: já está feita a ruína do povo de Israel. Por que é importante a gente considerar essa segunda parte? Como eu disse, é uma continuidade do outro domingo com esse. Nada adianta nós ficarmos com críticas às políticas econômicas e sociais se a nossa vida é uma vida que não corresponde mesmo a cuidados. Nada adianta pensar em mudanças estruturais se eu mesmo não consigo viver as leis muito básicas. Me perdoe se e espero não ofender ninguém. Eu acho muito estranho, por exemplo, motos que circulam sempre à direita. Pelo que eu lembro, a lei brasileira diz que veículos devem trafegar à esquerda e cortar pela esquerda. E se explica quando alguém é derrubado, que entra na porta do outro, e aí vejam, quantos problemas. A lei é muito simples. Devemos trafegar pelo lado esquerdo e cortar pelo lado esquerdo. E o que a gente vê? Pessoas irritadas, buzinando, reclamando. Ah, se pelo menos conhecêssemos, respeitássemos leis do trânsito, quanta coisa não facilitaria as nossas relações e até resolveria muitos conflitos que até levam à morte. Então é isso que está dizendo Amós. De que adianta a gente levantar a voz, gritar, dizer, fazer críticas, mas no dia a dia eu não cumpro as leis básicas necessárias para o bom convívio entre nós. Depois Jesus, quando conta a história hoje de Lázaro e o rico, ele aliás pega como gancho, ou seja, puxa o que está em Amós. Ele descreve aquilo que Amós tinha dito como problema e vai descrever a vida do rico que aparece no Evangelho. Atenção, o Evangelho não se presta a um materialismo marxista e nem mesmo à luta de classes como propõe Karl Marx, de jeito nenhum. Então não vamos tomar o Evangelho de forma inadequada, senão a gente vai reduzir a força do Evangelho. O que se trata é do indiferentismo, quando a gente começa a ter uma vida que despreza os outros, esteja em qualquer condição financeira. Quando a pessoa resolve viver para si mesmo, não se importando para os outros. Então, o que a gente ouve falar do rico, compreendamos assim. Serve para nós todos como advertência. Me permitam, no final de semana vamos celebrar São Francisco de Assis, no próximo domingo. No tempo dele houve um problema gravíssimo. Cátaros albigenses
e esses eram acusados de pregar o pauperismo. O que era o pauperismo? O pauperismo é quando se prega uma pobreza radical, a gente não precisa de nada. A igreja diz, quem prega o pauperismo cai em heresia e leva por isso também a excomunhão. Tanto é que quando o São Francisco foi apresentado diante do Papa, ele averiguou isso. O que você pensa, Francisco, sobre isso? E a resposta de São Francisco foi moderada, sem entrar exatamente no risco do pauperismo. Só para deixar bem claro que é isso que a igreja ensina. Nós não queremos pessoas vivendo na marginalidade, na pobreza radical, mas que encontrem dignidade. Então vejam, aqui está o Evangelho. Aí Jesus descreve como esse homem rico, uma vida nababesca, com gastos, levando uma vida totalmente confortável e sem empatia com as pessoas, sobretudo que Lázaro estava à sua porta. Lázaro era cuidado pelos cães. E ainda segue, quando morre um e outro, Lázaro tem seu nome, é levado pelos anjos, enquanto o rico é colocado dentro de uma sepultura. Para dizer, vejam que interessantes tratamentos. Lázaro tem nome e nós sabemos os nomes das pessoas que amamos, enquanto que o rico é até desprezado nesse sentido, não sabemos o seu nome. Enquanto um morre, os anjos o levam, enquanto o rico padece ou apodrece dentro de uma cova. Depois, nós vemos o diálogo que Jesus descreve posteriormente. Lá está o rico reclamando ou pedindo, me dê um pouco de água. E aí será uma sentença, não é possível. Olha, meus filhos e filhas amados, aqui está um dos novíssimos. O que são os novíssimos? São coisas que não estavam no Antigo Testamento, que não são claras e que Jesus revelou. Aqui está o novíssimo. Existe o inferno, existe o céu. E aí, quando Jesus escreve essa situação, saindo dos lábios de Jesus, está explicando a nós que se chegarmos à perdição eterna, não há o que fazer. Não é possível sair de um lugar de onde está para chegar aonde estão os santos. O diálogo é, por favor, me ajude. Aí Abraão vai dizer, não é possível. Mas olha, vá dizer aos meus eu tenho 5 irmãos, vá dizer a eles, Abraão dirá, eles têm a lei e os profetas. Ele insistirá mais um pouco, manda Lázaro falar com eles. Aí dirá o próprio Abraão, senão não é possível. E mesmo que alguém ressuscite dos mortos, certamente eles não vão mudar. Aqui vemos então que nessa descrição está deixando claro para nós. Temos a lei, temos os profetas, temos a palavra de Deus e ainda Jesus atualiza o Evangelho. Se alguém ressuscitar, ele falando dele mesmo, o que adianta? Não vão acreditar. Jesus ressuscitou. Porque nós que temos liturgia, palavra de Deus, nós temos os sacramentos, temos a Eucaristia, sabemos que Cristo ressuscitou e mesmo assim há muita gente que não crê, não acredita e não muda de vida. Então vejam, é para que compreendamos que é preciso a gente aprender, primeiro escutar os necessitados, os que se encontram à porta de nossas casas, à beira dos nossos corações, que a gente saiba ouvi-los, que saibamos também ouvir a voz de Deus, que vai se revelando na sua palavra, e que saibamos reconhecer a força do Cristo ressuscitado. Para concluirmos, lembremos aqui aquilo que Santo Agostinho explicava sobre os 5 irmãos. Ele explicava assim, são os 5 sentidos humanos, audição, visão, olfato, paladar e tato. Esses sentidos, que são coisas presentes em nós, se não forem governadas pelo Espírito Santo e pela nossa inteligência, nos leva à perdição. É o que a gente chama de concupiscência do olhar, quando a gente tem um olhar de intriga, o nosso ouvido que se interessa por coisas e nos tornamos curiosos para o mal dos outros. Então assim, Santo Agostinho reflete sobre cada um deles. Então esses 5 irmãos, é para dizer, são muito próximos de nós. Se a gente não tiver cuidado com a língua, com o olhar, com o nosso jeito de ouvir e entender as coisas, enfim, nós corremos o risco
de caminharmos para a perdição eterna. E a segunda coisa, lembremos mais uma vez de São João da Cruz. No fim da vida, seremos julgados pelo amor. Aqui em dois sentidos, porque Deus é amor, mas por favor, eu já expliquei isso longamente em catequeses. Amor não é um sentimento, é uma virtude. Tem gente que pensa assim, Deus é tão bonzinho, como se fosse uma pessoa mole, vai deixar... Não, porque o amor é uma virtude. Se não a vivermos em vida, se não cultivarmos o amor, como vamos entrar no amor? Então Deus é amor e terá misericórdia, mas Ele, com a sua sabedoria, também vai reconhecer como caminhamos nesta vida. E o segundo sentido de São João da Cruz é: seremos julgados pelo amor que tivemos ou a ausência ou omissão de amor. É isso então que vai acontecer no limiar da nossa vida. O que o Senhor vai nos perguntar? Vai perguntar se nós amamos, se soubemos cuidar daqueles que estavam bem à porta de nossa casa, do nosso coração, à beira do caminho, ou se ficamos fechados em nossa vida. Não nos interessa a Deus saber se tivemos bons salários, propriedades, se multiplicamos os nossos fundos, nada disso. Vai perguntar se passamos pela vida amando. Filhos e filhas amados, renovemos em Cristo a nossa esperança e peçamos que o bom Deus nos ajude. Que tenhamos um coração livre para amar e passemos pelo mundo amando.